No vídeo de hoje vamos fazer uma pequena introdução à matemática das eleições, que faz parte agora do programa Matemática A do 10º ano. Aqui no início, o que será importante é tentar perceber a diferença entre o que é que significam votos nulos, votos brancos, votos validamente expressos e abstenção. E normalmente há aqui alguma confusão nestes conceitos ou mais em como retirar essas informações do próprio enunciado. E muitas vezes, quando isso acontece, vocês depois ficam baralhados e não conseguem perceber, ou seja, em termos de percentagem, o que é que corresponde a quê. Eu acho que este esquema aqui, que eu apresento aqui logo no início desta ficha, pode ser útil e acho que sistematiza bem aquilo que vocês precisam para todos os exercícios. Ou seja, o número de inscritos, portanto, significa que são todas aquelas pessoas que podem ir votar. Portanto, por exemplo, se fizermos aqui uma questão para as eleições em Portugal, a partir do momento em que fazem 18 anos, estão automaticamente, ou seja, podem automaticamente ir votar. Agora, vocês podem se abster de votar, ou seja, podem não comparecer na votação, ou então, se aparecerem e forem votar, então significa que o vosso voto entra aqui. Agora, o que é que pode acontecer? Durante o processo de votação, portanto, vocês quando vão votar, vocês podem ou contar precisamente para a eleição, ou seja, o vosso voto, vocês votaram de determinado partido e, portanto, esse voto conta para esse partido. E aqui eu coloco, por exemplo, A, B, ou seja, para dar a ideia de que depois, dentro dos votos que nós consideramos votos validamente expressos, depois vão ser distribuídos pelos diferentes partidos. Ou então, o que é que pode acontecer? Podem ser votos nulos, ou seja, durante a votação, ou seja, quando vocês foram preencher o vosso boletim, podem ter cometido algum erro no preenchimento, ou seja, podem ter escrito nas margens do papel o vosso nome, ou ter feito ou escreverem outra coisa qualquer, podem ter colocado uma cruz fora do sítio que era para o efeito da votação, portanto, isso é considerado um voto nulo, portanto, automaticamente o vosso voto é anulado se não cumprir corretamente o preenchimento. Ou então voto em branco, ou seja, significa que é diferente da abstenção. Ou seja, o voto em branco significa que vocês se dirigiram ao local e durante o ato de eleitoral, ou seja, durante o ato de preenchimento do vosso boletim, optaram por não escolher nenhum dos partidos. Por exemplo, neste caso, se falarmos em termos de escolha partidária, está bem? A abstenção é diferente, ou seja, a abstenção é o ato de vocês poderiam ter ido votar, mas simplesmente não compareceram, ok? Nem sequer foram lá. Portanto, são coisas diferentes. Ou seja, a abstenção não entra para a votação, está bem? Portanto, ou seja, é analisada de uma forma diferente. O voto em branco é uma manifestação do vosso interesse de eu vou, mas não concordo com nenhum dos partidos, por exemplo, ok? Será esta a ideia. Então, eu tenho aqui 3 exercícios para nós fazermos, para tentarmos aplicar estes conceitos. Eu vou utilizar sempre este esquema para vos orientar, portanto, não só para vocês perceberem da utilidade dele, tá bem? Se vocês o quiserem utilizar na resolução dos vossos exercícios, e também vamos então resolver o próprio exercício. Este primeiro exercício é do livro do Ases da Matemática, da Porta Editora, e diz o seguinte: no trabalho de projeto, os alunos do 12º ano de Aplicações Informáticas criaram uma app para se efetuar votações através de telemóvel. Para testar a aplicação, enviaram um link a todos os alunos da escola, no qual, após a instalação, deveriam apenas clicar numa das opções A, B ou C. Realizaram-se as votações e obtiveram-se os seguintes resultados. Então, vamos aqui sublinhar, marca texto aqui. Estou por aqui a cor. Por isso, 12,5% dos votos foram considerados não válidos, ok? Então significa que, isto não ficou, okay, não válidos significa que entra na questão dos, ou seja, eles votaram, ok? Mas se não são válidos, portanto, pode ser, vai entrar dentro daquele esquema que eu tinha ali, vai entrar nos que não são validamente expressos. Então, o contrário de serem validamente expressos é não serem válidos, está bem? Portanto, então significa que vai entrar aqui, vou ver se encontrar aqui, como sendo votos nulos ou votos brancos, está bem? Vou pôr assim. Depois temos 25% de abstenção e depois este número de votos que já foram considerados expressamente válidos. Tendo em conta os dados anteriores, determinar o número de alunos da escola. Ok. Então vamos, o que é que eles querem? Portanto, eles querem todos os alunos da escola, neste caso, portanto, porque era num trabalho de projeto, estes alunos fizeram uma aplicação, mas em que todos os alunos da escola iriam votar, então significa que aqui vamos pôr número de alunos da escola
Depois, aqui dentro dos alunos da escola, portanto, temos aqueles que votaram, ok? Os que votaram, e depois temos aqueles que não votaram, portanto, ou seja, temos a abstenção. E depois, dentro dos que votaram, temos, como aqui eles não dividiram em votos nulos e votos brancos, vou pôr só os que são votos considerados, ou vou pôr logo votos não válidos, não é? Vocês já sabem o que é isso. Portanto, votos que não são válidos. E depois, que poderiam então ter votado em branco neste caso, ou seja, não terem votado corretamente. E depois temos os votos que são validamente expressos, está bem? Vou pôr assim. E depois, dentro destes, eu sei que aqui não vai fazer diferença, mas teríamos aqueles que tinham votado no A, no B e no C. Ok, vamos então agora às informações. Eles dizem-nos que 12,5%, que são estes aqui, portanto, 12,5% são votos não válidos. Reparem que sempre que nós fazemos uma divisão, ou seja, por exemplo, aqui o número total de alunos é 100%. Desses 100%, uma percentagem votam e uma percentagem não votam. Portanto, ou seja, a soma destes dois dá 100% também. Ok? Portanto, a soma destes dois. Mas depois, dentro dos que votam, nós dividimos os votos. O que significa que a soma dos votos que não são válidos com aqueles que são válidos, em termos de percentagem, também dá 100. Mas atenção que é 100% em relação ao número total de votos e não 100% em relação ao número de alunos da escola. Ou seja, cada segmento, portanto, vocês quando subdividem, cada subdivisão depois somada dá 100%. O que vai fazer também, por exemplo, aqui, se eu somasse o A, B e C, as percentagens, também davam 100%, mas relativamente às pessoas, aos votos que foram considerados validamente expressos. Então significa que se aos 100% tiramos 12,5%, vai sobrar 87,5% que correspondem aos votos que são expressamente válidos. Que nós temos essa informação, ou seja, nós sabemos que em termos de percentagem é 87,5%, mas em termos de votos são 945 votos. Pronto, temos aqui o número de votos. Agora, também sabemos, em termos de percentagem, que 25% não votaram, portanto, é abstenção, e usando aquela questão de que a soma tem que dar 100%, então o resto era aqui 75%, ok? Portanto, esta soma destes dois, ou seja, dá 100%, é em relação ao número de alunos da escola. A soma destes dois dá 100%, é em relação ao número de votos. A soma destes três daria 100% em relação aos votos validamente expressos, está bem? Portanto, volto a referir que cada segmento, ou seja, se separarem, a soma tem que voltar a dar 100%. Ok, então o que é que acontece? Com esta relação que eu tenho aqui, eu sei que 87, se vamos começar, ou seja, o primeiro cálculo que eu vou fazer vai ser o quê? Descobrir, ok? O primeiro cálculo vai ser descobrir quantos alunos votaram da escola. Então, se 87,5% corresponde a 945 votos, 100% a quanto é que corresponde? Ok? Vamos começar por aqui. Portanto, então vamos começar a fazer aqui é 100 vezes 945 a dividir por 87,5. Está bem? Portanto, vou começar por este cálculo. Vou só fazer aqui a conta. E vai-me dar que seriam 1080 votos, ok? Portanto, ou seja, no todo, este cálculo aqui deu-me, vou pôr aqui a outra cor para vocês saberem, eu vou pôr a verde, que foi o valor que nós descobrimos, também 1080 votos. Então, 1080 alunos votaram, ok? Só que eu quero descobrir quantos alunos tem o número de alunos da escola. Então, significa que eu quero chegar aqui. Mas como eu agora tenho, isto é o 2, o meu segundo cálculo, tenho aqui também esta percentagem, então eu posso dizer 75% corresponde a 1080 votos. Então, 100%, mas reparem que estes 100% não são os mesmos 100% do cálculo anterior, está bem? O meu total, com base naquilo que nós estamos a interpretar, correspondem a coisas diferentes. Por isso, vocês têm que estar concentrados na interpretação que estão a fazer. Ou seja, 100% aqui vai corresponder ao total de alunos da escola. Portanto, então, o total de alunos desta escola vai ser 100 vezes 1080 a dividir por
75. Vou só fazer aqui o cálculo, que vai ser igual a 1440 alunos. Portanto, esta seria a resposta, ou seja, tendo em conta os dados anteriores de determinar o número da escola, portanto, nós chegamos à conclusão que o número total de alunos desta escola é 1440, está bem? Portanto, foi este resultado aqui. Ok. Está feito o primeiro. Vamos ao segundo exercício. Só tapar aqui. Este exercício já foi retirado do Exame Nacional de Max, porque para já são os que nós temos de referência sobre esta matéria. E diz o seguinte: o rádio on-off é uma rádio local que transmite através da internet com recurso à tecnologia de transmissão de áudio e de vídeo em tempo real. Num outro ato eleitoral realizado na rádio on-off, apenas uma parte dos 480 eleitores inscritos votou. Ok, então significa que, vamos ao meu esquema, portanto, então significa que eles tinham 480 eleitores, ou seja, número de pessoas que poderiam votar, ok? E já me está aqui a dizer que só uma parte é que correspondeu a votos. Portanto, houve aqui uma parte correspondente à abstenção. Pronto, já sabemos isto. Finalizada a votação, apenas 75% dos votos foram considerados validamente expressos. Então, dentro destes votos, ok, temos os validamente expressos e os que não são. Votos que não são, vou passar, ok, não válidos, está bem? E o que é que eu sei? Que em termos de percentagem, os que foram considerados validamente expressos são 75%, então o que sobra são 25%. E depois, por se ter considerado 96 dos votos recolhidos que não eram válidos, ou seja, isto corresponde a 96 votos. O nosso objetivo é chegar a qual é que foi a taxa de abstenção. Portanto, eu quero chegar aqui, está bem? Então vamos ver o seguinte. Então o que é que eu sei? Que dentro desta separação, ok? Vou começar aqui pelo primeiro cálculo, ou seja, vou conseguir descobrir aqui, vou começar por aqui, está bem? Então o que é que vamos descobrir? Quantos votaram? Ou seja, porquê? Porque como eu tenho aqui que 96 votos corresponde a 25%, que é um quarto, no fundo, então significa que estes meus 100% não é para aqui, é esta subdivisão, ou seja, é para descobrir quantas pessoas votaram. Então vamos fazer 96 vezes 100 a dividir por 25. Portanto, vai ser igual a 384 votos. Ok. E agora, estes 384 votos, vamos pôr por aqui, o que é que acontece? Eu sei que se tínhamos 480 eleitores e se votaram 384, então vamos conseguir descobrir, vou descobrir primeiro, ok, ainda não é a taxa, mas vou descobrir quantas pessoas não votaram, ou seja, em termos de abstenção, ok, em termos, mas sem ser em percentagem, vamos fazer 480 era o total, se votaram 484, desculpa, 384, então significa que 96 não votaram. E agora, para passar para a percentagem, vocês podem fazer uma regra de 3 simples ou então dizer 96 não votaram num total de 480. Ou seja, 96 a dividir por 480 seria 0,2. Então significa que em percentagem isto seria o equivalente a 20%. Ou seja, seria a opção D. Claro que esta não é a única forma de fazer o exercício, está bem? Portanto, isto é só um exemplo, mas a ideia é, mais uma vez, saber direitinho o que é que corresponde às percentagens e o que é que corresponde aos totais, está bem? Temos aqui mais um exercício, ainda sobre este tema, que diz o seguinte. A Associação Nacional de Jovens Empresários tem 1.600 sócios. Ok, então vamos lá. Portanto, vou usar outra vez o mesmo esquema. Portanto, então, o total são 1.600 sócios. Ok.
Na eleição do presidente da direção, candidataram-se 3 sócios, ok? O A, o B e o C. Portanto, o André, a Bruna e a Cristina. Concluída a votação, verificou-se que 12,5% dos sócios se abstiveram de votar. Ok, então vamos aqui ao nosso esquema. Então, houve aqueles que votaram, portanto, vamos chamar aqui votos, e depois houve aqui uma abstenção. Ok? Então, e já sabemos que em termos de percentagem, corresponde a 12,5%. Então significa que se a abstenção for 12,5%, 87,5% votaram. Pronto. E que 14% dos votos apurados foram considerados inválidos. Ok, mais uma vez, vamos aqui. Agora, isto vai subdividir, e nesta subdivisão nós temos os válidos que não são válidos e depois temos os votos que são válidos. Ou seja, aqui em termos de percentagem era 14%. Não se esqueçam que aqui, como ocorreu esta subdivisão, voltam aos 100%. Portanto, fazemos 100 menos 14, ou seja, corresponde a 86%. Dentro depois dos validamente expressos, temos a nossa subdivisão entre o candidato A, o candidato B e o candidato C. Portanto, a soma destas percentagens também vai ser 100%. Então, significa que verificou-se ainda que o candidato A obteve 1/4 dos votos validamente expressos. Ou seja, ele obteve, que nós, entretanto, até já podemos fazer passar isto para votos, está bem? Ou seja, por dos 1.600, eu vou começar aqui pelo número de votos, ok? Se fizermos 87,5%, ou seja, 1.600 corresponde a 100. Vocês podem sempre fazer isto com regras 3 simples, está bem? Mas eu quero, ou seja, o 1.600 era como se estivesse para 100%, 87,5% corresponde a X. Portanto, no fundo, aqui o que nós estamos a fazer é 0,875 vezes 1.600, está bem? Para quem quiser fazer este cálculo logo diretamente. Portanto, então houve 1.400, vamos por aqui, que votaram, ok? E agora, para saber os que não votaram, ao total, subtraímos 1.400, portanto, ou seja, 200 não votaram. Pronto. Depois, passamos para aqui. Se calhar para o de baixo, que eu não sei se vou precisar do de cima. Portanto, vou passar para os validamente expressos. A mesma ideia. Então, nos validamente expressos, o que é que corresponde a este 86%? É dos 1.600? Não. É 86%, que é dos votos que são validamente expressos dentro do número total de votos. Então, o que é que vocês aqui faziam? 1.400 corresponde a 100%, 86% a quanto vou chamar Y, a quanto é que corresponde. Ou seja, que é o mesmo que fazer 0,86 vezes 1.400, que dá 1.204. Portanto, aqui é 1.204. E porquê que eu já estou a fazer estes cálculos? Que é para poder relacionar agora com isto. Ou seja, aqui dizia 1/4 dos votos validamente expressos, ou seja, 1/4 de quem? De 1.204, está bem? Então fazer 1.204 a dividir por 4 dá 301. Portanto, houve 301 votos para o A. E 2/7 dos restantes votos. Então, vamos lá ver. Dos restantes, ok, então significa que o total de votos validamente expressos era 1.204. Tirando os que votaram no A, sobra 903 votos. Ok. E depois, 2/7 desse valor foi para a candidata Bruna. Então fazemos 2/7 dos restantes. 2 vezes 903 a dividir por 7. Então, para a Bruna foi 258. E agora, se quisermos saber para o candidato C, o que é que temos que fazer? Aos que tinham sobrado, que era 903, tiramos 258. Ou seja, vai sobrar 645. Portanto, vamos só confirmar, ou seja, se eu fizer 301 com 258 e com 645, dá os votos validamente expressos. Agora, aqui já vai falar do sistema de maioria simples,
que ainda não aparecia neste exercício, mas o de maioria simples está relacionado em que o vencedor é aquele que tiver mais votos, ok? Só isso, ou seja, é uma coisa normal. E queremos saber a percentagem do candidato vencedor. Portanto, na tua resposta tinham que indicar o número de votos validamente expressos, ou seja, aqui era os 1204. Depois tinham que indicar o número de votos que cada candidato recebeu. Então, o candidato A recebeu 301, o candidato B recebeu 258 e o candidato C recebeu 645. E depois a percentagem de votos obtida pelo vencedor. Portanto, como com maioria simples ganha quem tem mais votos, quem é que teve mais votos? O C. Então agora é só passar isto para percentagem. Então como é que fazemos? A percentagem é feita em relação a quê? Ou seja, ao nosso total, mas não é este total. Ou seja, porque a pessoa ganha, porque nós para elegermos alguém, o que é que nós temos que considerar como votos? Os votos que efetivamente contaram para a eleição. Portanto, os votos validamente expressos. Os nulos, os brancos e a abstenção não conta aqui para a percentagem de vencedor. Então vamos fazer aqui o cálculo final. Portanto, 100% corresponderia a 645 votos, 100% corresponderia a 1204, 645 votos do vencedor, a quanto é que corresponde? Portanto, fazemos 645 vezes 100 a dividir por 1204. Ou seja, deixa-me só fazer aqui a conta outra vez. Vai dar aproximadamente, e nós queremos aqui com o arredondamento às décimas, 53,6%. Ok, ficamos aqui neste vídeo. Se vocês quiserem mais exercícios deste género, encontram na página do Matemática Online e espero que tenha sido útil e vemo-nos no próximo vídeo.